estreia no teatro em 1963, salvo erro, na peça Vamos Contar Mentiras, dirigida por Manuel Santos Carvalho, mas entretanto em 65 teve a oportunidade de ir para Paris estudar a representação, onde frequenta a escola de teatro René Simon. Pode falar desta experiência? Tem algumas recordações? Tenho. O curso tem imensas, porque foi chave no meu início, não é? Era uma época em que não se podia trabalhar sem carteira profissional, e a carteira profissional ou era adquirida por estágios, por 700 e tal representações de estágio, ou com o respectivo curso conservatório. Mas como eu comecei no Teatro Ligeiro, revista, comédia de boulevard, só tinha acesso à carteira profissional de artista de variedades, ou assim uma coisa. Eu recusei de qualquer maneira, o meu objetivo era ser atriz, fosse do que fosse, mas ser atriz. Portanto, arrisquei, à minha conta e risco, ir para o Simon. Foi uma decisão muito importante, portanto fui sem bolsa, fui trabalhar au pair para pagar os meus 2 cursos, o Simon e a Alliance Française, não é? para aprender a língua. Foi muito duro, foi violentíssimo, mas foi muito compensador, porque foi realmente aí que eu comecei a aprender. Eu já sabia o beabá, porque já tinha feito tanta coisa, já era atriz há uns 3 anos, mas sempre assim, ou comédia de boulevard, ou pequenos papéis, ou revistas. Mas lembro-me que quando me apresentei pela primeira vez com um texto, a minha professora, o que me disse foi: Mademoiselle, je ne sais pas si vous avez du talent, mais vous avez beaucoup de charme. E pensou até que eu tinha a escola de dança, porque eu tinha aqueles tiques um bocadinho pé para o lado do meu trabalho musical. E foi realmente uma decisão extremamente importante. Fui muito protegida pelo próprio Simon. O curso era um curso stanislavskiano, mas era um curso muito, muito, muito bom em Paris nessa época, no princípio dos anos 60. E para mim foi absolutamente fundamental. Foi um marco na minha vida, e o que aprendi nunca esquecerei. Portanto, foi muito importante, embora tenha sido um bocadinho duro, não é? Mas foi muito importante. Sei que desde muito nova sonhava em ser atriz. Nessa altura sonhava especificamente pelo teatro, pelo cinema, ou era a representação em si? Era o teatro, acho que sempre foi o teatro. Embora eu recortasse tudo o que era das revistas das atrizes, de não sei o quê, e comprasse aquelas coisas que traziam os guiões, os argumentos dos filmes, mas era mais o teatro. A minha família era teatreira, iam ao teatro. Eu lembro de ir ao teatro pequenina, ainda não havia classificação etária, portanto eu lembro de ir ao Teatro Apolo, que já não existe, tantos que não existem, tanto teatros que eu fiz no Teatro Monumental, já não existe, estreiei-me em Lisboa, no Avenida, já não existe. Parece que foi há um século, bem sei que já foi há muitos anos. Para mim foi tudo um bocadinho ontem, eu não tenho muita dimensão do tempo e não sou daquelas pessoas que dizem no meu tempo, ou quando de repente uma coisa aconteceu há 50 anos, mas foi ontem. A vida é curta. Mas eu acho que sim, que era uma coisa subjetiva. Eu queria ser artista, na realidade, mas eu acho que era o teatro. Tanto mais que o meu jogo enquanto criança era grandes conversetas, diálogos, inventava histórias, não era com brinquedos. Era a voz do pai, a voz da mãe, histórias, argumentos que eu inventava, e eram as minhas brincadeiras. Não é? Teve o seu primeiro papel em cinema no filme 7 Balas para Selma, de 67, do António Macedo, um cineasta sugêneres. Lembra-se como é que surgiu esta oportunidade e como é que considerou esta sua primeira experiência no cinema? Eu estava na Luzia Maria Martins, estava a trabalhar com a grande Luzia e com a Helena Félix no Teatro Vasco Santana, e convidaram-me para... Isto é um país que nós não podemos muito escolher, é um bocado o que aparece. E tive a sorte de me aparecer o António Macedo a convidar-me para fazer ali um filme. O filme foi um fiasco, porque ele quis fazer um filme para grande público, uma espécie de James Bond, com o Cinto Filipe e a Flor Bela Queiroz, que eram os protagonistas do fundo do filme. Eu morria ali perto do intervalo, eletrocutada, e tínhamos todas umas mortes macacas.
Como foi a primeira vez que eu fiz cinema, achei maravilhoso e vi o filme uma única vez. Mesmo agora, quando o António desapareceu, o filme não foi exibido, acho que ele renegou um bocado o filme. Mas, sim, mas logo ali foi encantador, foi uma experiência. Era a produção do Cunha Teles, era a tostões, éramos muito mal pagos no cinema português, sempre muito mal pagos. Era sempre assim, pelo menos eu nunca fui bem pago. Mas lembro-me, foi uma experiência interessante, a acrescentar àquilo que eu queria ser, que era atriz, o teatro, que era o que havia. Nós fazíamos, eu ia para o teatro durante anos e anos e anos, ia para o teatro às 2 da manhã, saía à meia-noite ou à 1 da manhã, quase não via o dia, não é? Era o teatro. O cerco do António Cunha Teles e os meus amigos são marcos do novo cinema português. Como é que acha que foi essa experiência de trabalhar com ele? Sim, já com o Cunha Teles a realizar, a primeira vez que trabalhei com ele era produtor, fazia produção. Vago, porque também a minha participação nesses filmes era muito curta. No Cerco era sobre a Maria Cabral, eu fazia lá uma dona de uma boutique. No outro dia vi um fotograma, eu estava muito bem, imprimia realmente muito bem cinema, mas nos realizadores acho que nunca me foram buscar muito, nem por eu ser gira ou não. Pronto, era preciso um papelito e foi agradável trabalhar com o António. Depois nos meus amigos já foi muitos anos mais tarde, eu sei que já tinha nascido o meu filho, já foi em 72, para aí, e foi uma experiência engraçada porque ele estava naquela do cinema improvisado, portanto era tudo improvisado, os diálogos eram improvisados e tal. Foi uma experiência engraçada e era assim um bocadinho... Tinha influências da Nouvelle Vague francesa? Era da Nouvelle Vague, sim, e do metateatro e pois talvez do cinema Vérité. É assim, foram experiências, foram participações, não se pode dizer que tenham sido marcantes, mas o cinema do António era interessante. Depois, mais tarde, fez alguns filmes com o Eduardo Giara, nomeadamente o Santa Aliança. É verdade, Santa Aliança. Muito interessante e que por acaso há pouco tempo vi e fiquei assim. Aquela cena do aborto é assim muito forte. Isso é a cena do aborto é na Santa Aliança, depois. É a Santa Aliança que está presente. Não sei se recordo. Recordo. Recordo, também fiz a Mariana e antes disso fiz um filme a partir de uma história do Dário Fo. Também tudo assim um bocadinho, era logo ali a seguir à Revolução, no PREC. As histórias tentavam contar qualquer coisa sobre a classe dominante anterior e os revolucionários. Mas eu lembro dessa cena do aborto, foi a primeira vez que eu tive, porque o Giada queria colocar a câmara do ponto de vista da parteira, que era Adelaide João. Um aborto feito em casa, não é? Aquela mulher tinha dinheiro para ir à Suíça fazer o aborto. Era uma Melo, uma mulher ligada ao mundo capitalista e tal. E ele queria pôr a câmara do ponto de vista da Adelaide João, coitada, e eu disse, não, deve ter sido a primeira vez que eu disse, não me vais filmar a vagina para a tua saúde, não quero. Eu já não sei quem, mas para, porque eu se quiser filmo uma vagina e monto e ninguém sabe se é tua, se não é. Esse é o processo. Mas foi uma experiência, esse filme, aliás todos os filmes que eu fiz com o Giada, eram iluminados, com os grandes diretores de fotografia, eu não me esqueço nunca deles, e era o Manuel Costa e Silva. Eu estava muito bem tratada, eu vi o filme há pouco tempo aqui na Cinemateca, numa cópia nova, e realmente eu estava uma beleza, estava lindíssima, porque estava muito bem iluminada. O Manuel Costa e Silva tinha um cuidado extraordinário em iluminar-me, o meu nariz, o nariz e tal, nessa altura não eram as rugas, mas era o nariz, ele tinha um cuidado extremo em iluminar-me, portanto eu estava particularmente bonita nesse filme. Pronto, e o papel era interessante, era um bom papel. Para as atrizes terem até uma boa relação com o diretor de fotografia. Pois, mas naquela altura havia muita mania que os atores eram todos muito vedetas, que não era o meu caso, mas achavam que sim. Como eu trabalhava muito,
E achavam que sim, portanto, às vezes eram eles um bocado vedetas, não é? O Zé Fonseca Costa, por exemplo, usava um chapelinho Antonioni e tal, e aquele cachecol a cinema italiano e tal, só lhe faltava fumar um cachimbo. Eram assim, eles faziam muita rábula das vedetas, depois achavam que nós é que éramos. Se calhar também era um bocadinho, que era irreverente, era capaz de ter às vezes um comportamento que podia ser qualificado de vedeta, mas nunca foi a minha intenção. Mas eu acho que esses realizadores que estudaram lá fora, ou em França, ou em Inglaterra, alguns, gostavam muito, tinham lá os seus ídolos e... O Zé Fonseca tinha sido assistente do Antonioni em Itália e tal. Não, imitar é... Não, criavam a imagem do... eu acho que mais que nós. Depois que o José Fonseca Costa também fez vários filmes, nomeadamente o Quilas, o Mal da Fita, um dos maiores êxitos da bilheteira da história do cinema português. A música do filme tinha como banda sonora músicas do Sérgio Godinho, e onde ali a Gama interpreta a canção a Balada da Rita. A Balada da Rita e o Fado Quilas, que é lindíssimo também. Sim, essa foi uma experiência muito intensa. Porque havia pouco dinheiro, o filme começou a ser feito em 16mm, foi feito a 16mm. Não havia dinheiro para... Interrompemos as filmagens porque não havia dinheiro para continuar a produção. O filme teve interrompido um ano, morreram, entretanto, atores. Havia um ator que era amigo do Zé Fonseca que faleceu naquele intervalo, e nós íamos vendo o material que havia e insistíamos com o Zé. Evidentemente ficámos sempre ao lado do Zé, o Mário Viegas, que aí sim tem um trabalho notável no filme, e eu se calhar também, porque eu nessa altura estava no Teatro da Cornucópia a representar Gorky, Beckett, Brecht, sei lá, e aquela personagem era uma personagem que me era completamente distante, mas eu tentei fazê-la o melhor possível, porque eu achava aquela mulher engraçadíssima. O Zé também permitia muito a improvisação, com o Mário era muito isso. Havia realmente as cenas, mas nós ensaiávamos as cenas e, sobretudo, improvisávamos. Era muito à volta da improvisação, da grande criatividade do Mário, que o Zé adorava. Esse filme, no fundo, se fala do meu percurso de cinema, acaba por realçar esse filme e essa personagem, como se eu tivesse sido a personagem, e a partir daí fiquei quase com um estigma. Tudo o que me convidavam para fazer a seguir era à volta daquele tipo de personagem. Não tenho nada contra, pelo contrário, eu fiz aquela Pepsi Rita com imenso prazer e um grande amor, porque esses filmes tinham também uma pessoa que para mim foi muito importante no cinema português, foi o Jasmin de Matos, que era art director e era ele que tratava do visual. Para mim era fundamental, era um grande amigo, era um grande criativo, muito imaginativo, e ele ajudou-me a fazer essas personagens, com a maneira como me vestiu, como me pintava, não sei o quê. Mas realmente depois ficou assim um estigma, só me convidavam para fazer personagens similares. Aliás, seguiu-se no filme do Zé Fonseca, Sem Sombra de Pecado, que eu fazia também ali um Arremedo da Amália, uma fadista, mas também meia prostituta, portanto Arremedo da Amália não era, mas era assim, uma coisa que era a partir do David Mourão Ferreira e aos costumes disse nada. Depois apareceu aquela história das coproduções. As coproduções são às vezes muito limitativas para nós, não é? Veio a Vitória Abril fazer o filme, portanto o meu papel ficou secundarizado. Mesmo no Quilas, o Zé Fonseca foi uma segunda escolha, porque ele tinha produção com o Brasil, de onde veio o grande Lima Duarte, e veio também uma outra atriz que era para fazer a Pepsi Rita. Mas foi muita insistência do Sérgio Godinho, que também era coautor do argumento, e do próprio Fernando, que gostava de mim, que era meu amigo, e que achava que aquela personagem tinha que ser feita por uma lisboeta, por uma mulher do milieu. E eu acabei por fazer a personagem, mas foi uma segunda escolha. É engraçado, não é? Sim. Este período do cinema novo, anos 60, começa nos anos 60, termina em 70 e tal. A Lia tem recordações de como é que era a vida cultural e de Lisboa e em relação ao cinema.
como é que vivia essa... Estávamos todos muito empenhados, estávamos todos a acreditar que íamos ajudar a mudar o mundo, a mudar Portugal, sobretudo. Que a nossa função de artistas intervenientes, particularmente de atores, era fundamental para abrir cabeças, para ajudar a mudar as mentalidades. Vivíamos um bocadinho na irrealidade, no sonho. O prego foi assim. Mas, por exemplo, o Quilas, ainda houve cenas filmadas no Centro Português de Cinema, em Alvalade. Lembro-me perfeitamente de ir N vezes ao Centro Português de Cinema. Ali em Alvalade ainda apanha o Quilas ainda apanha esse final, no fundo, do que foi o grande sonho dos realizadores do Centro Português de Cinema, o Alberto Seixas Santos, o próprio António Pedro, o Fernando e o Zé Fonseca, não sei o quê. Eu acho que nós fizemos aquilo que pudemos e fizemos pouco em relação ao que devíamos fazer. Porque não nos deixavam fazer, porque não havia dinheiro, ganhávamos todos tostões. Se eu te contar o que ganhei no Quilas é ridículo, era 2.500 por sessão, portanto se trabalhavas rápido fazias menos sessões. Era tudo muito básico, era tudo muito por amor. Na realidade nós éramos muito românticos. Sim, eu até tenho aqui uma questão mais à frente que tem a ver com isso, que nestas décadas que há a tendência das equipas de se manterem de filme para filme, onde se formam famílias, que hoje em dia acho que não sei se ainda acontece muito isso. Não faço ideia, a minha relação com o cinema neste momento é bastante distante. O último filme que eu fiz foi do Truffaut, Raiva, e foi um prazer. Foi um prazer, eu gosto muito do cinema que o Truffaut faz e ele é um encanto, além de ser um homem inteligentíssimo, de uma delicadeza, é um encanto trabalhar com ele. Portanto, foi uma alegria e voltei a reencontrar o meu diretor de fotografia com quem fiz, o Acácio de Almeida, com quem fiz o primeiro filme e o último. E estamos cá, estamos vivos e é fantástico reencontrar essas velhas equipas, não é? Eu trabalhei num filme com o Acácio, com o próprio filho dele, que quando nasceu, poucos meses depois, foi meu filhote num filme em bebê, num filme da Solveig Nordlund, A Viagem para a Felicidade. E ele era muito pequenino e há pouco tempo já ele assistente do pai e fiz um filme da Margarida Gil sobre a Maria Velho da Costa. Pois, a tendência é formar-se núcleos pequenos de trabalho. Nunca houve uma indústria de cinema. Falar do cinema português é muito difícil porque eu fiz muita coisa nos anos 70 e 80 e depois com esse karma do Quilas eu fiquei praticamente interrompida, porque foi o Quilas, foi o Sem Sombra de Pecado, foi a Crónica dos Bons Malandros, ali 3 personagens pouco mais ou menos no mesmo registro, e fiquei um bocado conotada com... Os cineastas não vão ao teatro, não nos vêm representar, raramente. Ainda hoje? Não, hoje não sei como é, mas se calhar é na mesma, não é? E não sei se nos cursos que fazem há... Eu ainda participei no início dos cursos do curso Conservatório de Cinema, com o Ricardo Paes, que era professor de direção de atores, e ainda fiz uns trabalhos com jovens cineastas sobre pequenas histórias de primeiros filmes deles, muito pensado na direção de atores. Mas eu não sei se eles têm noção do que é que os atores são capazes de fazer. Os atores fazem tudo. Nessa altura dos anos 60, 80, como é que era ser mulher e atriz num meio em que a esmagadora maioria eram homens que realizavam, ou encenadores, e que trabalhavam nesse meio? A qualidade de género? Sim. Uma vez fizeram essa pergunta, já há muitos anos, para uma revista, e eu respondi uma coisa que levaram muito a mal, e aliás acho que a entrevista nem foi publicada porque eu incomodasse essa resposta. Que era se eu achava que havia discriminação homem-mulher na minha profissão. E eu respondi que não, porque como eu fazia essencialmente teatro, é uma profissão em que toda a gente trabalha para o mesmo, que é para o produto final, atores e atrizes. Não havia
grande, não havia discriminação. Não posso dizer que havia. Fui discriminada por colegas, quer dizer, o próprio país é que discrimina ser mulher ou homem. Sou de uma geração em que realmente as mulheres tinham que ser todas bonitas e giras, os homens tanto fazia. Sim, e no mundo da revista, por exemplo, onde eu trabalhei, havia um bocadinho isso. A ascensão era um bocado feita através da gama. Mas, quer dizer, eu pessoalmente nunca tive problemas nenhuns, porque talvez eu, como fui sempre uma chamada rapariga de armas e de cabeça para a frente, e nunca me servi desses subterfúgios para ascender, foi sempre para o meu trabalho. Costumo dizer que não devo nada a ninguém, porque nunca pedi favores e estou cá pelo meu trabalho, pelo que fiz. Eu não senti discriminação, porque na realidade é uma profissão em que nós estamos todos a trabalhar para o mesmo. Quer dizer, e se tivesse havido alguém que se tivesse tentado impor por aí, estava feito comigo. Porque eu nunca cedi a esse tipo de chantagem, nem nunca tive medo. Quer dizer, normalmente enfrentava a situação e dizia não. Hoje os movimentos que existem de mulheres e tal, eu acho que são muito importantes, mas 20 e tal anos depois, ou 30 anos depois, vir dizer que alguém... isso sempre aconteceu, infelizmente. E eu acho que depende um bocado da atriz, da mulher, fazer frente a essas situações, dizer sim ou não. Ficou prejudicada, não lhe deram trabalho, se calhar isso a mim aconteceu-me também, não sei, esqueci. Mas é preciso enfrentar as situações e dizer que a Reman não era agora 30 anos depois que eu vinha dizer sim, o autor não sei quantos, ou o produtor não sei quanto. É um disparate, é uma coisa que tem que ser resolvida. Isto sou eu a pensar. Mas não, é uma profissão onde realmente nós estamos todos para o mesmo, para o produto final, para a qualidade do trabalho que estamos a fazer e do espetáculo. É um bocado isto. Até porque, tanto no teatro como no cinema, acredito que os atores que queiram que todos trabalhem bem para sair... Mas não há dúvida nenhuma que nos grandes estúdios de televisão, Hollywood e não sei o quê, é evidente que os movimentos Me Too estou completamente a favor. Só não estou quando aparecem 30 anos depois a dizer que sim, que aconteceu, porque é que não denunciaram na hora? Falta de coragem agora é que têm. Claro que isso daria pano para outra entrevista. Para ali, quais é que foram os papéis em cinema que mais gostou de interpretar? Como diz o Jorge Leitão Ramos, eram os meus filmes secretos, com essa história de... Por exemplo, essa média-metragem, a Mariana, que é sobre a Mariana Alcoforado, do Geada, os filmes da Solveig Nordlund, o Nem Pássaro Nem Peixe, A Viagem para a Felicidade, que é essa no comboio, com aquele bebê que é filho do Acácio, que era filho do Acácio bebê, e que são uns filmes que não foram muito vistos e que não são muito falados, mas que foram muito interessantes de fazer, até pela cumplicidade existente, por exemplo, entre mim e a Solveig. Mas que, pronto, são os filmes secretos, são os tais filmes que não tiveram grande público, não é? A par da carreira de teatro, trabalha no cinema e mais tarde, em 79, na televisão. São 3 meios diferentes para representar. Com qual é que a Lia Gama se identifica mais? O que é mais amado pelos atores, porque funciona como laboratório, é na realidade o teatro. No teatro nós temos algum tempo, agora não, agora nem isso. Eu fiz recentemente uma peça e com a falta de disponibilidades dos colegas que estavam a fazer televisão, só ensaiávamos um período, há muito menos tempo de trabalho, até isso mudou, e não mudou para melhor. Porque estrear uma peça sem estar seguro do que se está a fazer é complicado. E ter o texto só decorado, debitado, não faz a personagem. O teatro, para mim, tinha esse lado do laboratório. Passei por muitos diretores, muitos encenadores, cada um com o seu método. Portanto, as aprendizagens múltiplas e todas elas interessantes, umas mais positivas que outras, mas o teatro é realmente a base do trabalho do ator, penso eu.
Depois a televisão, eu ainda sou do tempo em que se fazia teatro na televisão. Tínhamos todo o tempo do mundo para ensaiar, 2 semanas para gravar, portanto era teatro filmado, teatro gravado. E não fiz muito, mas fiz peças inesquecíveis na televisão e com grandes realizadores, não posso esquecer nunca o Manuel Oliveira Costa, com quem fiz o caso Rosenberg, e lá está, para mim que era um trabalho militante. A escolha, eu era muito exigente, sempre fui muito exigente na escolha do meu trabalho, se calhar não fiz bem, mas foi assim que eu orientei o meu trabalho, a minha profissão, e sempre a levei muito a sério, se calhar não precisava ter levado tanto, porque é tudo muito efêmero, mas é completamente diferente fazer televisão de fazer teatro, e completamente diferente, evidentemente, então fazer cinema. Depois também depende do realizador, depende da maneira que tem. Eu já fiz, olha, um filme que fala-se pouco e que é dos filmes que eu gosto, preferencialmente o António Rapaz de Lisboa, do Jorge Silva Melo. Tinha tido o privilégio de termos feito em teatro primeiro, portanto as personagens estavam alinhavadas, talvez por isso havia todo um ar teatral, porque no fundo era uma peça de teatro passada ao cinema com os mesmos intérpretes, o Manuel Vitor, o Paulo Claro, são 12 meus filhos. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque às vezes, com ele, com o Botelho também, passávamos horas a ensaiar um plano sequência, por exemplo, depende dos métodos. Íamos cedíssimo para o platô para ensaiar um enorme plano sequência. Depois, quando tocava a hora de filmar, já não era bem assim e tal, mas portanto também depende do método do realizador. Ou no próprio Quilas, aquilo estava tudo invertido, a montagem a uma certa altura e com a interrupção, a uma certa altura o que era no princípio estava no fim, ou assim vice-versa, porque o ator de cinema é está na mão da realização e da edição e da montagem, não é? Nós somos uma peça, e é preciso que tenhamos consciência disso, que o ator é muito... é um objeto, é uma peça, claro que dá a imagem, se imprime bem, tem a sorte de imprimir bem, ainda bem, mas o que é fundamental no cinema não é só o ator, mas os meios de produção é que são fundamentais, e que em Portugal nós tivemos sempre muito pouco, dependendo sempre muito dos dinheiros públicos, que eu não sou contra completamente, mas não haver nem que fosse uma pequena indústria de cinema, não é? Faz muita falta ao cinema português. Lamento imenso, acho que podíamos fazer... Agora, com o digital é mais fácil fazer. O trabalho dos atores muitas vezes é gratuito, é pro bono, e isto acho uma desumanidade, porque o ator vive essencialmente o seu trabalho. Já me convidaram para fazer filmes, só que não havia cachê, não havia dinheiro para os atores, mas tinha que haver dinheiro para as outras coisas todas, não é? Mas, quer dizer, a película já ninguém faz cinema em película, creio eu. É como fazer fotografia. Tenho tantas saudades das minhas fotografias com película, mas não, agora é só digital e é relativamente fácil. Mas depois os meios de produção são sempre muito caros, tem que haver dinheiro para tudo neste país, menos para os atores. Os atores são secundários, são amigos, fazem de borla, é um nacional porreirismo de Portugal. Nós vivemos muito assim. Que é mau. E estar sempre dependente dos dinheiros públicos, tanto no teatro como no cinema, é uma tristeza. Terem acabado produtores, que hoje se chamam produtores, que há uns anos chamavam empresários, os Vascos Morgados, os José Miguéis, fazem muita falta produtores. Há alguém que acredita que vale a pena investir. E vais aqui ao lado, à vizinha Espanha, e tens os espetáculos todos, os grandes musicais, os offs, os clássicos, e há teatros nacionais e depois há teatro de produção. Faz muita falta, muita falta, e eu acho que fomos mais papistas que o Papa, e em muitas coisas regredimos. Por isso, uma velha dama a falar é chato, mas não me sinto nada velha dama, e gosto muito de ir a Londres ou West End e ver as peças de repertório, e as peças dos nacionais, e as peças e ter lá os teatros, equipados com o mais sofisticado material que há agora para fazer grandes produções, mas eles estão lá tal qual como eram há 50 anos,
E nós aqui deitamos tudo abaixo, deitamos os teatros abaixo, deixamos de ter referências, somos uns pobrezinhos. As salas de cinema também desaparecem. As salas de cinema, mesmo os quartetos, sim, mas desaparece não é por bem, quer dizer, inovar, renovar, modernizar, tudo bem, mas nós não fazemos isso, nós destruímos o património. E ninguém nos respeita. Eu fiz uma peça há uns anos na Fundação Gulbenkian, uma encenação do Carlos Avilés, uma peça da Natália Correia, e um dos técnicos que já tinha trabalhado comigo no Teatro Comercial há uns anos atrás, um mestre de cena, disse-me: Olia, como é que você quer que os respeitem? Vocês vêm aqui trabalhar, ganham menos que os seguranças, e que ele então nem se fala. Ainda bem para ele. Porque nós íamos... E era na Fundação, que se calhar pagaria um bocadinho melhor nos grupos independentes. Mas como é que querem ser respeitados? E é verdade. Nós aceitamos qualquer coisa para não morrer de fome. Para criar os filhos. Quer dizer, resumo, eu estou muito contente por ser atriz neste país? Não. Estou muito contente por ter escolhido esta profissão? Sim. Porque não queria fazer mais nada, porque adoro representar. Ainda agora, quando estou no meu limite da falta de paciência, eu ouço a ação e a pessoa esquece a ação. Ou abro o pano para começar um espetáculo. As dores passam, tudo passa, porque é uma escolha. Foi uma deliberação. E, por um lado, sim, ok, mas por outro, olha, foi o que se pôde arranjar. Tenho aqui uma última questão, que se a Lia tem algum sonho ainda por realizar? Não. Aliás, nunca tive. Contracenar com algum realizador, com algum ator que não. Há muitos anos que eu não tenho... Quando era jovem, ainda se calhar imaginava representar a peça X ou Y. Não representei, a maior parte delas não me tocaram. Portanto, não tenho. E não tenho sonhos. Neste momento, o meu grande sonho era ser rica e fazer uma grande viagem, com muita mordomia, porque agora, coitada de mim, já não posso carregar muitas malas, já não posso ir para o Brasil como ia fazendo grandes viagens de grandes quilómetros, muitas horas de frescão, a ficar umas pousadas aqui e ali, já não dá para isso. Já fiz, mas, sobretudo a América do Sul, mas, quer dizer, o que eu agora mais queria era ter uma casa no campo e ficar em paz. Mas não se arrepende de nada de... Não, isso não me arrependo, não me arrependo mesmo de nada. Tenho a pena de ser assim, de ser este país real, e nós termos que ter noção da realidade deste país que eu tenho há muitos anos que tenho. Portanto, não tenho sonhos, eu agora queria representar a peça. Já estou muito velha, os próprios autores já não escrevem para pessoas de uma certa idade, é raro. Portanto, não tenho. E o que ficou por fazer, ficou. Outros colegas fizeram ainda bem. O que fiz com muito amor, com muita vontade, com muito prazer. Fiz algumas coisas muito interessantes, não tenho dúvida nenhuma. Sobretudo no teatro, tenho personagens, tenho espetáculos que me são muito queridos. Trabalhei com gente ótima, outra nem tanto, mas é assim, é a vida. Portanto, je ne regrette rien. Obrigada. Obrigada eu.